Muito obrigada, senador Paim, companheiras, companheiros. Quero cumprimentar todos os companheiros que fazem parte da mesa. Primeiro, abraçar aqui, dar o meu caloroso, afetuoso abraço ao senador Paim, que, sem dúvida nenhuma, entre todos nós, tem sido aquele cuja bandeira da defesa do trabalhador, da trabalhadora, da aposentada, do aposentado, tem sido sempre uma bandeira muito segura e muito firme. E aqui está o senador Paim, plena segunda-feira, coordenando uma sessão de homenagem aos trabalhadores brasileiros, às trabalhadoras brasileiras, pela passagem do seu dia. Lamentavelmente, há muito tempo nós não temos o que comemorar no dia 1º de maio. Entretanto, hoje, nós temos muito mais do que protestar, a protestar do que tínhamos há um ano atrás. Lamentavelmente, o nosso país parece que anda para trás. E nós precisamos sentar e debater quais as causas, quais as razões para que isso que está ocorrendo no Brasil hoje efetivamente ocorram. Quais? O porquê? Eu quero cumprimentar todos os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui à mesa, o juiz federal do trabalho, nosso companheiro de muitas lutas, doutor Luiz Antônio Golucci, cumprimentar que aqui ele representa a Ana Matra, cumprimentar o representante do Procurador-Geral do Trabalho, doutor Alessandro Santos de Miranda, cumprimentar o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais e do Trabalho, Alex Miller, Ângelo Fabiano Farias Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, José Calixto Ramos, que é o presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores e aqui está representando os nossos trabalhadores e trabalhadoras, cumprimentar Moacir Roberto Tesch, que representa a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. E, senador Paim, dizer que eu tenho aqui um pronunciamento, quero ver de quantas páginas. Um pronunciamento não muito longo, 6 páginas, não, tem um pouco mais. Um pronunciamento com 10 páginas. Mas eu não vou ler este pronunciamento, mas peço desde já que Vossa Excelência coloque nos anais. Assim será feito, senador. Muito obrigada, porque é um pronunciamento cujo conteúdo, muitos dos que me antecederam, eu não estive aqui durante todo o tempo, mas no caminho vinha ouvindo os pronunciamentos, muitos dos que me antecederam já falaram sobre isso. Falaram sobre a necessidade da luta, a necessidade da organização, a importância dos nossos sindicatos e o quanto é injusta a relação do trabalho, né? A relação entre patrão e empregado, que na realidade não é uma relação. É um ambiente onde um determina e o outro obedece, não há dúvida nenhuma, tanto que são necessárias um conjunto de leis protetivas ao elo mais fraco da cadeia. Mas veja, só lembrar aqui que no século XIX os trabalhadores se organizavam, senador Paim, trabalhadoras, para exigir uma jornada ou lutar por uma jornada de trabalho de 8 horas semanais. Diárias, desculpa. Hoje, os trabalhadores brasileiros lutam também para diminuir a sua jornada de trabalho. E eu não me refiro aqui à nossa luta para diminuir a jornada de 44 horas semanais para 40 horas, não. Eu me refiro aqui a essa nova reforma trabalhista que eles aprovaram e que coloca por terra esse limite estabelecido em lei. Com as novas possibilidades de contratação, o trabalhador não apenas e a trabalhadora perdem a definição de uma jornada máxima de trabalho, mas como perdem também e, inclusive, o direito a receber, no mínimo, o salário mínimo ao final do mês. E é assim que nós estamos aqui, senador Paim, falando sobre a importância dos trabalhadores para o mundo, para o Brasil e lamentando o que vem ocorrido contra esses que são os verdadeiros responsáveis pela construção da nação,
pela geração da riqueza. Então, veja, nós aqui no Senado Federal lutamos muito como deputados e deputadas que desde o início sabiam, aliás, todos sabem, todos sabiam e todos sabem, todos os parlamentares, absolutamente todos, com exceção de nenhum, que essa reforma trabalhista não era uma reforma modernizante, não era uma reforma que iria gerar novos postos de trabalho, não era uma reforma que ia gerar o aumento da produtividade. Pelo contrário, essa reforma tinha um único objetivo, como tem, que é retirar direitos que foram conquistados a duras penas. Esse ano, a consolidação das leis do trabalho completa 75 anos de idade. Um maduro jovem, diria assim, que está sendo assassinado. Porque uma reforma que começa dizendo o seguinte, que o negociado prevalece ao legislado é porque eles, num único artigo, estão rasgando ou rasgaram tudo aquilo que homens e mulheres, com muita luta, com muita dificuldade, muitas vezes vidas sendo perdidas, conquistaram. Esse é o fruto da reforma. Nós, 6 senadoras da República, com o apoio de vários senadores, inclusive do senador Paim, senador Lindbergh, senador Humberto, enfim, inúmeros senadores, no dia da votação da reforma trabalhista aqui no plenário, ousamos sentar à mesa pela manhã e não saímos da mesa, porque queríamos negociar a aprovação de uma única emenda, a emenda de proteção à mulher trabalhadora, porque havíamos conquistado o direito e a proteção para que, pelo menos, mulheres gestantes e lactantes pudessem estar livres, não ser obrigadas a desenvolver o trabalho insalubre. Então, a legislação nos garantia isso, o afastamento de gestantes, repito, e lactantes do trabalho insalubre, mas recebendo os benefícios como se estivessem trabalhando. Pois bem, esta reforma trabalhista volta ao passado e retira esse direito, retira essa proteção à mulher. Assim como retira absolutamente todos os direitos e proteção que tem um trabalhador de carteira assinada. Ao passo em que criam novas figuras de contratação, entre elas do autônomo. Eu sei o quanto os juízes do trabalho, os magistrados do trabalho, o quanto o Ministério Público do Trabalho tem procurado nos ajudar nessa luta, na leitura e na compreensão. Mas se formos olhar o que diz a lei diz o seguinte, que o autônomo, ele pode trabalhar com exclusividade para uma única pessoa e de forma contínua. Isso significa o quê? Que qualquer atividade, todas as atividades administrativas, atividades de produção, de serviços gerais, todos podem sim, de acordo com o que está escrito, ser contratados como autônomo, mas terem um patrão. E trabalhar de forma contínua, ou seja, a relação de trabalho é a mesma. O que muda é que não tem carteira de trabalho assinada. E se não tem carteira de trabalho, não tem 13º, não tem férias, não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, eu acho que a nossa grande bandeira hoje, de todos nós, sindicatos, centrais sindicais, o Ministério Público do Trabalho, os juízes do trabalho, eu participei de um grande evento da ANAMATRA que tirou decisões muito importantes que nos ajudam, pelo menos de forma parcial, mas procuram nos ajudar, e isso é muito importante. É a hora da sociedade brasileira se unir e lutar pela revogação dessa reforma trabalhista. Não é possível que o Brasil, tendo avançado tanto que avançou, conviva com essa nova legislação trabalhista, que é uma legislação perversa e, diria até, uma legislação criminosa. E os dados estão aí, não precisa eu repetir, dados do IBGE, dados do CAGED, que mostram que em pouco tempo em que a reforma vigora, nós temos experimentado exatamente aquilo que dizíamos, o desemprego crescendo, o salário diminuindo, ou seja, a precarização voltou a imperar no Brasil. E isso é muito ruim, não só para o trabalhador e a trabalhadora brasileira do ponto de vista direto, mas é ruim para a economia,
porque quanto menor for o salário pago num país, menor o consumo. Quanto menor o consumo, menor a produção e menor a capacidade de uma nação se desenvolver. Mas eu quero, senador Paim, concluir a minha participação aqui e não podia deixar a tribuna sem antes falar do que nós estamos vivendo no Brasil há uma semana. Segunda-feira passada, o senador Paim estava aqui, eu também estava aqui. Então, fomos os primeiros a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Na segunda-feira passada, tenho certeza que nem eu, tampouco o senador Paim, muito menos a sociedade brasileira, imaginava que o movimento tomaria as proporções que tomou. E digo o seguinte aos senhores e às senhoras: temo muito pelo fato de que não tenhamos visto tudo ainda, porque por mais que digam que o acordo tenha sido feito na noite de ontem e tenha sido aceito pelas entidades representativas dos caminhoneiros, o que a gente vê no transcurso da manhã do dia de hoje não é exatamente isso. Nós estamos vendo muitos dizendo que não concordam com a negociação. Vindo para cá, me deparei aqui na esplanada do Ministério, senador Paim, com um grupo de mototaxistas, motoboys, também fazendo uma manifestação. Um grupo ainda numericamente não tão significativo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse grupo deverá aumentar e aumentar significativamente, como deveremos também em breve ver mobilização de taxistas, mobilização daqueles que dirigem carros através dos inúmeros aplicativos existentes e da população como um todo, porque o acordo feito no dia de ontem envolve apenas o preço do diesel. Não envolve o preço da gasolina, não envolve o preço do gás, não envolve o preço do gás de cozinha. E uma parcela significativa da população hoje voltou a cozinhar a lenha. Eu estive numa casa no dia de ontem, domingo pela manhã, numa comunidade muito próxima da cidade de Manaus, no município da região metropolitana, chamado Rio Preto, onde fui visitar uma família e lá estava o fogão a lenha, o fogão a gás parado, porque a família não dispõe mais de recursos para pagar o gás e o fogão a lenha funcionando. Eu disse, mas é porque hoje é domingo, a família toda reunida, não é? Não, senadora, todos os dias nós estamos cozinhando a lenha, porque não temos mais dinheiro para pagar o botijão de gás. E veja qual o acordo. Com que acordo esse governo ilegítimo acena para a sociedade brasileira? Um acordo em que ele coloca o ônus em cima das costas dos trabalhadores, da população brasileira, desses que estão perdendo os seus empregos, desses que estão perdendo o seu poder de compra, destes que não estão mais encontrando medicamentos nas farmácias populares. As farmácias populares públicas todas foram fechadas e as farmácias populares conveniadas estão deixando de entregar um número significativo de medicamentos. Desses que estão até agora à espera de uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, que parou. Desses que estão vendo diminuir os recursos para a saúde e para a educação diariamente. Vejam que acordo eles nos propõem. Propõem diminuir em 46 centavos o valor na bomba do óleo diesel e que esses recursos, dos quais, de onde sairiam 2,5 bilhões da CID, que está sendo zerada, a contribuição sobre domínio econômico. 5,7 bilhões seriam utilizados através do excesso de arrecadação, excesso entre aspas, excesso baseado naquilo que foi previsto, que é muito aquém das necessidades. Mas houve esse excesso que não é um excesso real, é um excesso contábil, porque o governo previu que iria arrecadar X e arrecadou X,2, pois esse ponto 2, que deveria ir para a saúde, para a educação, para fazer frente a todas as demandas, agora será utilizado para pagar, segundo eles, esse rombo, 5,7 bilhões de reais. E 3,8 bilhões de reais, ou seja, quase 4 bilhões de reais, esses sim serão também cortados do Orçamento Geral da União. E para quê? Porque tem que repor, senador Paim. Repor, senhoras e senhores, dinheiro para a Petrobras. Repor o quê? Quer dizer que a Petrobras não pode perder, aspas, não perderia nada,
mas na visão deles não pode perder. O povo é que tem que perder, o povo é que tem que pagar. Nós estamos convocados hoje, o Senado Federal como a Câmara, nós fomos convocados hoje para estarmos aqui e votarmos alguns projetos de leis de interesse dos caminhoneiros, de interesse dos fretistas. E aqui nós estamos, tenho certeza aqui estarão a maioria dos parlamentares. Nós não somos irresponsáveis como eles foram desde 2014. Mesmo diante de uma profunda crise econômica, bateram na mesa dizendo que a prioridade era tirar a presidenta eleita legitimamente, enquanto todos devíamos estar unidos e unidas para fazer frente à crise econômica, não. Foram irresponsáveis, bateram a mesa e levaram a crise até onde levaram, ao ponto de que, em 2016, o Brasil viu uma substituição no comando maior do nosso país. Substituição não feita por eleição direta, mas substituição feita através de um golpe parlamentar. Diferente dele, senador Paim. Nós não podemos ser irresponsáveis, mas nós também não podemos deixar de apontar os caminhos. E os caminhos não são esses. Tapar um santo, destapando outros santos. O caminho é mudar imediatamente a política de preços da Petrobras. Imediatamente. A Petrobras é uma empresa pública. A Petrobras é uma empresa que, por exemplo, agora, em abril deste ano, 2018, ela produziu 2,6 milhões de barris de petróleo ao dia. 2,6 bilhões de barris de petróleo ao dia. O consumo interno no Brasil é de 2,2 bilhões, ou seja, produzimos sim um excedente de mais de 400 mil barris, um excedente. E por que então nós vivemos o problema que vivemos hoje? Porque apenas 1.600.000 barris estão sendo refinados por dia. 1 milhão produzimos, repito, 2,6 milhões, mas só refinamos 1,6 milhões. O que significa dizer que temos um consumo de 2,2 milhões, o que significa dizer que importamos 600 mil barris de petróleo dia. E importamos de onde? Importamos das grandes petroleiras internacionais. Ou seja, o Brasil volta ao período de colônia, exporta o óleo cru e importa o óleo beneficiado, trazendo um prejuízo significativo à população e ainda querendo impor reajustes e aumentos diários para acompanhar o preço do dólar. Como se aqui, senador Paim, eu concluo, como se aqui nós recebêssemos salários em dólar. Como se aqui o Bolsa Família fosse pago em dólar. Não, nós vivemos no Brasil. A Petrobras é uma empresa pública e tem que trabalhar não para favorecer uma meia dúzia de acionistas privados e estrangeiros, mas tem que trabalhar para favorecer o conjunto da população brasileira e o nosso próprio país. Não é verdade que a Petrobras teve prejuízo por conta da política de preços praticada nos anos anteriores. Não é verdade, não é verdade. Petrobras não teve prejuízo e está aí todos os estudos dos engenheiros, dos técnicos que mostram. Portanto, é preciso que juntos, senador Paim, tenhamos lucidez para encontrar o caminho. Agora, eu não tenho dúvida que o caminho não é resolvendo o problema do frete no Brasil em cima da penalização indevida, injusta, criminosa contra a maioria do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigada. Viva os trabalhadores, mas viva principalmente a nossa luta e a nossa organização.